Hola a todos, bem-vindo ao webinar gratuito Gerenciamento Ágil de Gestão de Projetos, PPM. Estamos muito felizes de estar aqui. Oi, bem? Não sei se oem bem. Sim, eu penso que sim. Okay. Bueno, pues na ITM Platform temos implementado a nossa solução de gerenciamento de projetos em mais de 300 organizações. Ao longo do caminho, nós aprendemos muitas lições interessantes que nós compartilhamos com você e pode ajudar a desenvolver ou melhorar a sua organização orientada para o projeto. Este webinar vai discutir todas essas chaves e como implementá-las desde que aspectos são o que eu posso fazer para ter mais ou menos sucesso, precisamos de um PMO, quais são os agentes de mudança. Nosso orador é Júnior Perazzoli, responsável do Brasil e Espanha. No final, pues, teremos uma sessão de perguntas e respostas em que você pode compartilhar sua experiência. Obrigada. Olá a todos, bom dia, obrigado por estarem assistindo ao webinar de hoje. Obrigado, Sabrina, pela apresentação. Vou tentar ser bem prático no webinar de hoje. Vamos falar especialmente sobre a nossa experiência, não vamos tocar muito na questão do software, né, do ITM, e vamos tentar falar mais sobre as experiências que tivemos na implantação, ou seja, na implementação, dependendo um pouco em gerenciamento de projetos, principalmente na construção de PMOs em diferentes empresas pequenas, médias e grandes também. Vamos iniciar a sessão. Bom, e por que oferecemos este webinar? Bom, implementamos o ITM e ajudamos a implementar também o escritório de gestão de projetos em mais de 300 empresas. Tivemos muitos êxitos, também tivemos alguns fracassos, e toda essa experiência vai nos ajudar, digamos, a melhorar, né, a implantação, optimizar, digamos, o tempo e a forma de fazer as coisas. Então, isso é o que nós queremos compartilhar com vocês hoje. Bom, ou seja, o segredo da gestão, digamos, da implantação está na gestão da mudança, né? Que é um ponto muito interessante que nós vamos tocar hoje. Por exemplo, tenho a vida inteira fazendo sempre né, as coisas da forma que eu realmente acho que funciona, e é complicado você chegar para essas pessoas e mudar a forma dela fazer as coisas. Então, a gestão da mudança, como fazer essa mudança da cultura da empresa, é muito importante, né? Bom, e por que queremos que vocês tenham êxito? O ITM Platform, o sistema de gestão de projetos que nós desenvolvemos e implantamos em mais de 300 empresas, se diferencia sendo um sistema que facilita a implementação do PMO, do escritório de gestão de projetos. É cabível, digamos assim, sua implantação em diferentes... Pessoal, vocês estão escutando alguma coisa? Escutam alguma coisa? Alô, alô? Alô, alô, testando, testando. Estão me ouvindo? Alô, 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 testando, testando. Olá a todos, meu nome é Júnior Perazzoli, vamos fazer a apresentação do webinar de hoje sobre implementação ágil de gerenciamento de projetos. Antes de mais nada, vocês estão me ouvindo?
Me escutam bem? Alô, testando. Se puderem teclar no chat. Bom, já indicaram que sim. Vamos iniciar a apresentação, então. Primeiramente, muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Um bom dia a todos aí, são as 10 e pouco da manhã, horário de Brasília, né? Nós estamos aqui em Madrid, na Espanha, na sede da ITM Platform, e hoje vamos compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência sobre gerenciamento de projetos, sobre principalmente implementação do escritório de projetos em empresas pequenas, médias e grandes, né? Por que oferecemos este webinar? Implementamos o ITM Platform e ajudamos a implementar também o escritório de gestão de projetos em mais de 300 empresas, onde tivemos muitos êxitos, mas também tivemos fracassos, né? E é interessante mostrar para vocês hoje os pontos, as chaves, os principais pontos que nos fizeram ter êxito e também os fracassos, né, que tivemos para não repetir, para não tropeçar na mesma pedra duas vezes. Então é o que nós queremos fazer hoje, compartilhar essa experiência com vocês. Não vamos mexer muito, não vamos tocar muito no software, vai ser mais uma questão metodológica. Vou tentar ser bem prático, tá, para não fazer vocês perderem muito tempo, tá ok? Bom, porque queremos que vocês tenham êxito. O ITM Platform é um software que se diferencia sendo um sistema que facilita a implementação do escritório de projetos, do PMO, né? Onde podemos começar a trabalhar no mesmo dia, não requer consultor, é um sistema muito fácil, simples de usar. Programas e de portfólio de projetos, que é o grande diferencial do ITM, essa visão panorâmica que todas as empresas precisam ter, não só a nível isolado de um projeto, que é o que muitos outros softwares apresentam, né? O ITM não, o ITM vai dar uma visão prática e acessível 100%, em relação ao meu portfólio de projetos. Esse é o grande diferencial, facilidade de uso e gestão PPM, né? E claro que o preço é acessível, mas eu não vou nem tocar muito nessa questão de preços também, porque R$1 mal investido pode ser caro, né? E R$1 milhão bem investido pode ser barato. É uma questão um pouco de realmente adquirir algo que realmente estamos precisando. E essa questão também de realmente o que estamos precisando é justamente o que vamos ver hoje, tentar ver o que nós precisamos, como precisamos e como vamos conseguir o que queremos, né? Ou seja, o segredo também está na gestão da mudança, tá? Ou seja, eu tenho uma empresa, faz 20 anos que eu estou trabalhando na empresa e tem uma forma de fazer as coisas, é muito difícil mudar, né, de um dia para o outro, ou seja, mudar a cultura da empresa. Então a gestão da mudança é algo crucial, é algo muito importante para que a implementação tanto de um software de gerenciamento de projetos, como também a própria metodologia tenha êxito, né? E vocês consigam realmente implantar uma PMO, seja com o ITM ou seja com outros sistemas de gestão de projetos a nível de portfólio. Ou seja, a ferramenta é necessária, mas não é suficiente. É necessário ter uma base por trás e a ferramenta ela vem para automatizar, ou seja, eu preciso ter uma metodologia, eu preciso ter as coisas claras, o que eu quero realmente, né? E o software vem para automatizar essa metodologia. Esse é o ponto principal, quer dizer, vamos parte por parte, né, digamos assim. No final da apresentação nós vamos dar para quem quiser, claro, uma template Kanban, tá, do ITM e um acesso também de testes para quem quiser testar o ITM, é só enviar um e-mail para a gente, eu vou até colocar aqui no chat, suporte@itmplatform.com, para quem quiser, e vou mandar também para vocês
o link de acesso para vocês se registrarem quando tiver tempo. Tá, ok? E para quem quiser, é só dar o ok através do e-mail, indicando, olha, eu quero a template. A template é o seguinte, de implementação ágil de gerenciamento de projetos. É uma template que nós criamos um cronograma de trabalho em formato ágil para vocês implementarem um escritório de projetos na empresa, ou seja, o passo a passo, né, o cronograma de trabalho. Para quem quiser a template, é só entrar em contato conosco através desse e-mail que eu acabei de enviar, suporte@itmplatform, ou através do meu e-mail também, que eu vou passar para vocês já, junior.perassoli@itmplatform.com. Acho que eu digitei certo o meu e-mail, se não voltar, tá ok? Bom, vamos lá então, vamos retomar a apresentação. Bom, vamos para o desenho da organização. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida também, ou quiserem comentar alguma coisa, é só teclar no chat aí, e eu vou tentando resolver, tá? Não prometo responder todas as perguntas agora, mas no final da apresentação, e principalmente por e-mail, eu vou mandar para vocês. Não temos muito tempo agora, mas é só ir teclando ali, é importante. Qualquer dúvida, digitar ali para não perdê-la, né? Bom, vamos lá. Vamos primeiro falar da organização, do desenho da organização. Isso aí nós dividimos as cores da maturidade, digamos, do PMO ou da empresa, vamos dizendo assim, em geral, que seria o amarelo, verde, que seria médio, nível de maturidade médio, e azul, alto. Tá? Dependendo um pouco de que tipo de maturidade em gerenciamento de projetos a empresa tenha, é importante ressaltar um ponto ou outro. Esse caso, por exemplo, esse primeiro, decide o que deve ser unificado e o que deve ser centralizado. É geral, para todo mundo. É importante saber o que nós vamos unificar no gerenciamento de projetos e o que nós vamos centralizar. É um ponto muito importante, né? Por exemplo, quero que os acompanhamentos ou os apontamentos seja feito de uma forma unificada, não usando 3, 4 softwares ao mesmo tempo, usando um único sistema, e vamos centralizar em um único software. Quer dizer, são pontos importantes, é importante a gente saber realmente o que nós vamos unificar e o que nós vamos centralizar. Ou seja, a terminologia, se nós chamamos um projeto por exemplo, de serviço ou um projeto, não no caso, um projeto de serviço é complicado, eu entendo, né? Não tem muito a ver com esse exemplo que eu queria dar. Mas, por exemplo, nós temos um tipo de projeto X, um tipo de projeto A, ou seja, unificar para que essa tecnologia seja usada por todos, né? Isso aí vai dar depois uma solidez muito maior em relação aos nossos relatórios a nível de portfólio de projetos. Critérios de acompanhamento. Nós temos no ITM um critério básico que seria bom, ruim e crítico. Tá? É claro que cada empresa pode customizar e pode adicionar novos critérios de acompanhamento também. Agora é importante indicar o que é bom, o que é crítico, o que é um avanço normal do projeto, né? Porque quando o gerente do projeto vai indicar, olha, eu acho que a situação é crítica, mas é crítica por quê? Quais são os fundamentos que levou ele a ter essa consideração, dizendo que o projeto está com um avanço crítico. Então é importante a gente unificar esses critérios, né, para que todo mundo use os mesmos e vai dar, digamos, uma riqueza muito maior a nível de controle da informação. Gestão de recursos, os relatórios, é importante unificar também os relatórios, o que nós vamos analisar, o que nós vamos controlar, isso é importantíssimo saber também, unificar os relatórios, né? Muitas empresas não unificam o que nós queremos controlar. Bem, nós temos, vamos supor, temos uma empresa de TI, tá? Dentro dessa empresa de TI, nós queremos ver vários critérios de avanço, por exemplo, a qualidade do projeto, o custo do projeto, a rentabilidade do projeto. Então é interessante unificarmos os pontos dos relatórios para a gente sempre trabalhar com a informação, né? Medir a informação. Os critérios de aprovação, que eu já falei para vocês também, custos, se nós vamos trabalhar com custo por hora, se nós vamos trabalhar com custo
padrão ou com custo só de materiais, os formatos de documentos, é interessante unificar também os formatos de documento. Se a gente fala, olha, as atas de reuniões devem estar sempre em formato Word, que seja sempre em formato Word ou em formato PDF, é importante unificar, né, centralizar tudo isso aí. Primeiro o que e depois como. Esse é o ponto chave do planejamento, da implantação de um escritório de projeto. Primeiro, o que vamos gerenciar e depois como vamos gerenciá-lo, né? E essa é a questão do sistema também, né? Depois que nós temos a metodologia já montada, preparada, aí o sistema vem para automatizar essa gestão. É importante saber isso também. E vamos trabalhar com metodologias ágeis ou preditivas, diagrama de Gantt, ou ambas. Também é um fator digamos, do grau de maturidade geral, para todo mundo serve isso aqui. As metodologias ágeis, elas são ideais para vocês gerenciarem a incertidão. E as metodologias preditivas, ou seja, através de um diagrama de Gantt, é ideal para vocês gerenciarem um projeto previsível. Então, é cada, né, remédio, digamos assim, para uma determinada doença. É importante saber isso também. Olha, eu tenho um projeto muito dinâmico, os meus projetos mudam o tempo todo, então a melhor forma de vocês gerenciarem esse tipo de projeto é através de algumas das metodologias ágeis, Scrum, Kanban, ou seja, tem várias, né? É interessante vocês saberem a natureza do projeto e de que forma nós vamos gerenciar esse projeto depois. É aquela história, primeiro o que, depois como, né? Ou ambas. O ITM é um sistema híbrido. Ele é um sistema que vai dar para vocês as duas alternativas. Vou poder gerenciar projetos ágeis, vou poder gerenciar projetos previsíveis, né, projetos com metodologias preditivas, com diagrama de Gantt, e as duas metodologias podem conviver perfeitamente no mesmo sistema integrado, ou seja, se eu tenho equipes de trabalho trabalhando em projetos ágeis, em projetos preditivos, se eu estiver fazendo essa gestão em vários softwares, um software que só faz gestão de projetos ágeis e outro que só faz gestão de projetos clássicos, eu vou acabar perdendo informação, eu vou acabar designando tarefas para quem não pode fazer, porque eu não vou ter o controle, digamos, a não ser que esteja integrado, né? Mas realmente é complicado integrar, existe uma complexidade grande. O ITM não, o ITM já vem com essas duas, digamos, com essas duas naturezas de projetos, vocês podem gerenciar as duas sem problema nenhum ao mesmo tempo. E é interessante ressaltar isso aqui também. Ambas metodologias devem ser acompanhadas e igualmente medidas. É um ponto interessante. Ágeis não quer dizer alegres, sem medição. Não. Metodologias ágeis vai ajudar vocês a controlar, a medir os avanços do projeto, né? Mas é perfeitamente medível também e é realmente necessário fazê-lo. As dinâmicas são muito diferentes, requer gerentes de projeto capazes de se adaptar. De fato, até o nome gerente de projeto muda, né, para uma metodologia ágil ou uma metodologia clássica, com diagrama de Gantt. Nós temos um gerente de projeto e numa metodologia ágil, por exemplo, nós temos o Scrum Master, ou seja, vai depender um pouco da natureza. A dinâmica também desse recurso, desse usuário, tem que mudar. Se ele estiver trabalhando em projetos ágeis, quer dizer, o gerente do projeto ele é mais um facilitador, né, do que um gerente como tal. Ele é mais um facilitador para a equipe, quer dizer, a gestão ela é diferente e um sistema como esse ele facilita essa gestão, que essa gestão seja realmente diferente, né? Ambas podem e devem coexistir em um único portfólio. Essa é a questão que eu estava falando para vocês anteriormente. Se você tiver dois softwares, um para fazer ágil e outro para fazer clássico, eu vou perder informação e vai virar bagunça, porque se eu tiver equipe de trabalho trabalhando ao mesmo tempo nas duas metodologias, vai complicar a minha vida. Eu vou acabar designando tarefas para quem não podia e eu vou acabar tendo problema, né? Responsabilidades do gerente de projeto. Já para um nível, digamos, médio, um nível de maturidade médio. A gestão, né, a responsabilidade do gerente do projeto, por exemplo, geralmente, muitas empresas, elas fazem gerenciamento de projetos com Excel e com MS Project, né, na versão desktop.
muitas empresas fazem isso. Eu até, de fato, falando nisso, eu vou passar para vocês uma pequena enquete para quem quiser responder. E vou iniciar, tá aí para vocês. É só digitar na tela, tá? Só digitar aí na tela o que vocês respondendo aí as questões. Depois a gente já volta para essa questão. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Digitando na tela mesmo, vocês mesmos podem responder. Tá ok? Vou dar um tempinho aí, alguns segundos para vocês responderem. É importante saber isso também, né, de que forma vocês gerenciam, qual é a problemática, para poder dar uma solução mais personalizada possível, né, a realidade, digamos, de cada empresa. Se a gestão for feita dessa forma, se a gestão da mudança for feita dessa forma, com certeza a probabilidade de êxito vai ser muito maior, né? Agora, se a gente quiser, por exemplo, fazer uma implantação estándar, padrão, como seria numa empresa com grau de maturidade alta, numa empresa com grau de maturidade médio ou baixo, vamos ter problema quase com toda certeza, né? Então é importante identificar em que estágio nós estamos. Bom, vou parar a enquete. Bom, nós tivemos aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo novamente a minha tela, então sim, que 43% gerencia projetos com Excel. Bom, isso é um clássico em gestão de projetos, né, em quase todas as empresas. E aqui a questão do gerente de projeto é muito importante, porque é o próprio gerente de projeto que vai, digamos, preenchendo a porcentagem de avanço de cada uma das tarefas. É ele que é o responsável por controlar as horas que foram trabalhadas, se vocês forem controlar esse tipo de métrica também, os gastos, quer dizer, a responsabilidade do gerente de projeto, para quem só usa Excel, ela é enorme, né? Porque tudo recai sobre os ombros dele. Então é importante saber realmente quais vão ser a responsabilidade de um gerente de projeto. Num sistema de gestão colaborativo, como é o caso do ITM, você consegue delegar essa função, esse dia a dia que o gerente de projeto faz, para os outros recursos também. Ou seja, eu posso delegar que a própria porcentagem de avanço da tarefa seja incluída pelo gerente da tarefa, pelo responsável da tarefa, e não pelo gerente do projeto. Claro que o gerente do projeto vai poder comprovar se realmente foi isso aí, que foi realmente isso aí que aconteceu, né? Agora eu vou tirar, digamos, esse trabalho, esse dia a dia de execução, né? Esse dia a dia administrativo, digamos, e eu vou dar, no caso de um software de gestão de projetos colaborativo, como é o caso do ITM, uma função muito mais de controle, né? Muito mais de planejamento e controle para o gerente de projeto. Ele vai, digamos, vai deixar de fazer esse trabalho enjoativo, esse dia a dia administrativo, para realmente controlar e realmente se preocupar pelo que realmente importa, né? Vamos avançando. As responsabilidades do projeto, parte de acompanhamento de execução, que foi o que eu indiquei para vocês antes, o acompanhamento econômico, isso é importante indicar também. No ITM nós temos como gerenciar custo homem-hora, temos como gerenciar itens orçamentários, ou seja, tudo que não é custo homem-hora, vocês vão poder gerenciar também, vão poder gerenciar receitas, né, fazer um planejamento do que vocês vão ou não receber no projeto ao longo da linha do tempo, e ter esse fluxo de caixa a nível de projeto, né? É importante ter acesso à informação, e a nível de portfólio também. Se é o próprio gerente do projeto que vai fazer a gestão de riscos, se vocês vão fazer gestão de riscos, é outro ponto importante que ressaltar. Vamos fazer gestão de riscos, tá, mas quem vai fazer gestão de risco? Quem vai fazer o plano de mitigação para reduzir a probabilidade do risco acontecer? Quem vai fazer o plano de contingência para, no caso do risco acontecer, né, o que nós vamos fazer, o plano C, por exemplo, para o que nós vamos fazer se chega a acontecer, né, para conter um pouco a sangria, digamos assim. E a comunicação
Tá? Designação de recursos humanos é um ponto crítico também. É o próprio gerente de projeto responsável por designar as tarefas. Ele vai ter acesso a toda a base de usuários do sistema de vocês ou não. Então é importante saber isso aí, tanto para o nível médio como também para o nível alto de maturidade. Saber qual vai ser o dia a dia de um gerente de projeto. Preciso ter um escritório de projetos? Um PMO? Não. Sinceramente, não é obrigatório. Não é obrigatório. Vai depender um pouco da natureza, vai depender um pouco do grau de maturidade, o nível de caos, complexidade organizacional, natureza do negócio, isso é muito importante saber, interdependência entre projetos e gerentes de projeto, como são esses gerentes de projeto, né? Essa parte de balanceamento estratégico também, se vocês vão fazer ou não. Se o grau de maturidade da empresa é médio ou alto, eu diria que inclusive médio pode funcionar e pode ajudar vocês a gerenciar os projetos de uma forma muito mais profissional. O nível de caos, se existe um caos grande na empresa, é importante ter um PMO. Um PMO, na realidade, é o escritório de projetos, é aquele departamento que vai recopilar todos os projetos ou ideias de projeto, quando estamos falando já de projetos internos, né, que nós vamos executar, quem vai executar, quem está executando, ou seja, recopilar toda essa informação para gerenciá-lo de uma forma, digamos, estratégica, de uma forma centralizada, com uma PMO, né, com o PMO. E ele vai poder, digamos, fazer uma gestão muito mais equilibrada, muito mais profissional, claro que é importante. Agora, é importante saber também que existem empresas que trabalham há 10, 20, 30 anos com os mesmos gerentes de projeto e eles mesmos se autogerenciam sozinhos, né? São completamente autônomos nesse sentido. Nesse caso, não é necessário ter um PMO, não é necessário ter um escritório de gerenciamento de projetos, um departamento para isso, porque os próprios gerentes de projeto, mesmo que eles não saibam, mas eles já são o escritório de projetos da empresa, trabalham há tanto tempo junto que o negócio funciona sozinho. Infelizmente, a grande maioria das empresas não é assim. Então é importante sim ter um PMO na grande maioria das empresas. Interdependência entre projetos é aquela questão, eu vou usar recursos humanos, né? Vou trabalhar com equipes de trabalho que estão trabalhando comigo e também trabalham com outros gerentes de projeto, tem um volume grande de projetos. Portanto, é necessário ter um PMO para poder organizar tudo isso aí. Só dessa forma vocês vão conseguir ter um foco estratégico e orientado à organização. Metodologias e padrões metodológicos. Bom, vamos colocar aqui em nível alto, tá? Mas poderia estar perfeitamente no nível geral, ou seja, para todo mundo, que é a questão de como vamos gerenciar, o que vamos gerenciar e como vamos gerenciar. O como vamos gerenciar uma metodologia dá esses padrões, essas práticas, as melhores práticas do mercado para vocês gerenciarem, ou como gerenciar o que vocês precisam gerenciar, né? E um sistema como o ITM, ele vem para automatizar a metodologia, os processos que vai dar para vocês, que uma metodologia daria para vocês. Ou seja, padronização de processos, trabalhar com modelos existentes e comprovados já que existem no mercado, estamos falando já do PMBOK, né, do PMI, Prince2, GPM, IPMA, ou seja, existem várias metodologias, e é importante, são interessantes, mas não é tudo aqui. Não vamos pegar, não vamos ler um livro, não vamos ler o PMBOK e tentar passar o que nós lemos aí para o dia a dia de uma organização, de uma empresa. Dependendo do nível de maturidade, não vai adiantar, nós vamos perder o tempo, né? E é importante ter em consideração sempre o grau de maturidade da empresa, como são feitas as coisas, né? Como as coisas são feitas no dia a dia, entender, né? E implantar as metodologias da melhor forma possível e da forma mais prática possível. Eu acho que o mais importante aqui é que seja
prático, né? A praticidade da questão ela é muito importante. Se for prático, o pessoal vai entender porque vai ter uma razão de ser. Agora, se for simplesmente uma questão de livro e eu achar que por eu ter lido, por exemplo, alguma guia, algum manual de gerenciamento de projetos, tudo que eu li ali vai funcionar desde o A até a Z em todas as empresas. Não, é mentira, não é assim. Então é importante a gente ter essa escuta ativa nas empresas. Encontre o líder. Esse é o ponto principal. Sinceramente, é o ponto principal, onde nós conseguimos ter êxito e também alguns fracassos, não vamos mentir. Porque o líder? O líder não é o impulsor, tá? Não é a pessoa que diz, olha, eu sou o CIO, por exemplo, da empresa, e eu preciso sim ou sim controlar, porque o meu departamento está um caos, eu preciso controlar isso aqui. Não, esse é o impulsor, é o que sente a necessidade, né? Agora, encontrar o líder, não. O líder, ele é a pessoa que vai colocar o escritor de gestão de projetos vai implantar o sistema de gerenciamento de projetos na prática. Então, encontrar o líder correto, o líder certo para poder fazer essa implantação é a chave do êxito, sinceramente. Ou seja, se eu pegar uma pessoa, né, ou seja, que os outros empregados respeitam essa pessoa, admiram essa pessoa, e ele tem uma capacidade de liderança natural, o que ele fizer, os outros vão seguir ele. Agora, se vem, por exemplo, o diretor-geral da empresa, ou o diretor do departamento, e ele vai fazer essa implantação pela força, é complicado, vai ter problema. Então é importante que essa pessoa, o impulsor, escolha bem o líder, quem vai fazer, quem vai botar a mão na massa, realmente, para implantar um escritório de gestão de projetos, uma ferramenta de gerenciamento de projetos para automatizar isso aí, né? Ou seja, a implantação deve ter um líder. Se vocês não têm os pontos anteriores, desculpa aí pela falta de ortografia e pelo erro, foi feita uma tradução relativamente rápida do espanhol para português. A resistência em sua organização impedirá que tenhamos êxito. Ou seja, se não tiver um líder, se simplesmente o diretor-geral, o presidente indica, olha, eu quero ter isso aqui assim, 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 e não designa um líder, ou designa o líder errado, eu vou ter problema na implementação. Quase certeza. Ou seja, é importante ter o apoio da diretoria, é importante ter o apoio de todo mundo para poder dar esse passo, né? Vamos pro efeito, pro foco top-down, o efeito pinça, parte 1. Vamos falar do efeito bottom-up também, que é de baixo para cima e de cima para baixo. Ou seja, aqui é aquela questão, eu preciso ter a diretoria do meu lado, ou seja, a obrigatoriedade, né, para implantar, para fazer essa gestão de mudança, para fazer as coisas de uma forma diferente. Para quem é consultor e deve estar assistindo a sessão, vocês devem conhecer muito bem essa história, né? Não é fácil fazer uma empresa fazer as coisas de outra forma. A gestão da mudança ela é complexa. Modelos de controle, ou seja, que a diretoria indique o que eles querem controlar e que seja obrigatório isso. E os acompanhamentos por relatórios, o que nós vamos controlar, de que forma nós vamos controlar, e assim nós vamos, digamos, tendo uma gestão muito mais unificada e centralizada, que foi aquela primeira questão que eu falei para vocês. Ou seja, nenhuma reunião de acompanhamento em relação aos projetos sem informação homogênea e registrada no sistema, seja no Excel, seja no ITM, seja no Acro Primavera, seja em qualquer outro. Então, e o foco bottom-up, o efeito pinça, né? Ou seja, se a diretoria está a favor de implantar e estão realmente empenhados em fazê-lo e conseguem o apoio também da base da empresa, com certeza vocês vão ter êxito na implementação. Um ponto importantíssimo é a evangelização da equipe. É um termo um pouco estranho, né? Mas a evangelização ela é importante, ou seja, que as pessoas saibam realmente por que nós estamos mudando a gestão.
Claro, uma coisa é eu chegar e falar, olha, pessoal, a partir de amanhã é, vocês vão começar a escrever com a mão esquerda agora. Pô, é complicado, né? Por quê? Né, realmente eu vou ter, com razão, resistência. A formação, o treinamento da equipe, isso é importantíssimo. A equipe tem que estar bem treinada, tem que estar orientada ao gerenciamento de projetos. Eles têm que entender, né, o conceito do projeto, o conceito das tarefas e o dia a dia deles também. Os team members, que nós chamamos, são os executores de tarefas. É importantíssimo que eles saibam realmente qual é a responsabilidade deles. Da mesma forma que o gerente de projeto precisa saber qual é a responsabilidade dele, o team member, o executor de tarefas também. Não é só a execução, mas é o indicar o que ele está fazendo, como ele fez no sistema, compartilhar o que ele está fazendo. Senão é impossível vocês medirem nada. Escuta ativa, isso é importantíssimo, né? Escutar o que a equipe quer, o que a equipe realmente precisa. E a realidade da empresa. Isso é muito importante, não vamos querer começar a fazer gerenciamento de risco, um planejamento estratégico da companhia, sendo que a realidade da empresa não é essa. A realidade da empresa precisa somente agora gerenciar o cronograma, as tarefas deles e mais nada. Ou seja, é importante conhecer o que a empresa realmente precisa e priorizar, né? Isso aí, eu primeiro preciso me organizar o meu trabalho, as minhas tarefas. A partir daí, a gente já vai implementando a nossa gestão. Mas é importante fazer passo a passo. Ou seja, o PPM, gestão de programas e portfólio de projetos, é obrigatório, só se for para agregar valor ao seu trabalho. Senão, não adianta se meter aí. Tá? Ou seja, se todo mundo vê os benefícios, né? Então, vocês vão ter êxito sim ou sim. Comece com o vento a favor, isso é importante também. Começar com o vento a favor, vamos começar, vamos escolher o primeiro movimento. Porque, como dizemos aí no Brasil, né, pessoal, o pau que nasce torto nunca se endireita. É muito difícil endireitar, não é fácil. Então é importante começar bem para terminar bem também. As pessoas bem formadas, bem treinadas e afins à causa. É importante pegar um grupo, primeiramente, um grupo que realmente está afim, está de acordo com a implantação de um PMO. E a partir daí, começar a gestão a partir desse grupo, que estão bem treinados e estão afins à causa, né? E a partir daí, ir estendendo a gestão por projeto e o uso, se for o caso, de uma ferramenta de gerenciamento de projetos a partir daí. Ou seja, começar bem com a equipe correta, importantíssimo, né? E projetos sensíveis à boa organização. Poxa, se eu tiver projetos que não são sensíveis à boa organização, o primeiro projeto que eu colocar no sistema eu vou ter problema. Né? Ou que eu quiser gerenciar dessa forma. Então é importante escolher projetos que realmente são sensíveis à boa organização para começar bem. Meça bem os resultados para poder comparar. Medir os resultados é crucial. Ou seja, eu não vou poder controlar nada se eu não tiver como medir os resultados. Então é importante medir, marcar uma estratégia, medir os parâmetros, medir o que eu preciso controlar, e a partir daí é só controlar as métricas, né? Ou seja, certifique-se das possibilidades de êxito em seus primeiros passos, escolhendo bem o contexto, a realidade, digamos, o momento correto, né? O timing é importantíssimo. Devolva algo do que você obtém. Ou seja, a diretoria, o que interessa para a diretoria? Ter uma visão de portfólio, controlar, né, as informações, medir os avanços, é o que interessa para a diretoria. O gerente de projeto, o que interessa para o gerente de projeto? Poder planejar, poder controlar e poder executar os projetos deles, os recursos deles. Os executores, interessa a parte de colaboração, ter acesso de uma forma fácil e acessível ao que eles precisam fazer e indicar o que eles estão fazendo. Essa parte dos executores é interessante a gente ressaltar, porque geralmente, quando você começa a implantação, se os executores não
subirem ao barco, vocês vão ter problema. Tá? Então é importante que os executores de tarefas saibam que um sistema de gerenciamento de projetos ou uma organização orientada a projetos, ela vai beneficiar o trabalho dele. Eu posso estar tendo dificuldade, eu estou, né, por exemplo, sou um executor de tarefas, sou um tradutor, por exemplo, e estou cheio de trabalho para fazer, estou entregando com atraso. Desde o ponto de vista da diretoria, eles podem ter a percepção de que eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Agora, se eu tiver um sistema de gerenciamento de projetos, ou uma organização orientada a projetos de uma forma e for medível, digamos assim, eles vão poder comprovar que eu não estou terminando o que eu tenho que terminar a tempo porque eu estou sobrecarregado. Isso aí vocês só conseguem com uma gestão a nível PPM, né, a nível de projetos e portfólio de projetos. Os convidados podem ser aqui os stakeholders, os guests, né? Os clientes, um cliente externo, um cliente interno, eles precisam ter informação sobre os avanços dos projetos deles. Ou seja, com PPM todos devem ver benefícios. Tá? A diretoria precisa ver o portfólio de projetos deles, os gerentes precisam ver a parte de planejamento fácil, que seja fácil planejar um projeto, que seja fácil controlar o projeto dele, criar tarefa, designar tarefa, é o que eles querem. Um executor de tarefas, a melhor forma aqui é indicar para ele, olha, você vai ter visibilidade, você vai poder dar visibilidade ao teu trabalho, você vai poder ter acesso fácil ao que você precisa fazer, organização, né? E os convidados à informação. É importante também conhecer os melhores, os best performers, né? No caso, é importante destacar aquelas pessoas que têm um melhor rendimento, uma melhor participação. Eles precisam estar, no caso, se eles estiverem motivados, eles vão acabar motivando os outros também a entrarem no barco junto com vocês. Quer dizer, nós temos aí já várias figuras, né? O impulsor, o líder, que é o que vai botar a mão na massa para fazer, para implantar o sistema, para implantar o gerenciamento de projetos, e digamos, como eu posso dizer isso aí, os que marcam tendência, são importantes, né? Saber quem marca opinião, quem cria opinião dentro da empresa e fazer com que eles estejam conosco é fundamental. Incentive a colaboração online, os melhores puxarão o restante da equipe. A questão que eu estava falando para vocês antes. Parte de comunicação também é interessante, que eles se comuniquem através de um sistema orientado a projetos. Se eu tiver dúvidas, eu vou, e em vez de mandar um e-mail, que isso aí fica perdido na caixa de e-mail das pessoas, da equipe, e o gerente acaba não tendo acesso a isso, as dúvidas que a equipe teve, as soluções que a equipe deu para aquele problema, isso é interessante, fazer essa parte de comunicação também num sistema orientado a projetos, fica armazenado ali, e a base de conhecimento que vocês não podem perder. Vai ajudar vocês a gerenciarem projetos futuros de uma forma muito mais optimizada. Configuração da ITM Platform. Configuração inicial, para todo mundo, geral. Eu preciso determinar quem vai, os departamentos da minha empresa, eu preciso determinar quais vão ser os perfis profissionais que eu vou querer gerenciar, engenheiros, programadores, administrativos, gerentes, X, né? Os usuários que vão fazer parte, os tipos de projeto que eu tenho, o meu fluxo de trabalho também é importante, os relatórios, que tipo de relatório eu quero, se vão ser públicos ou se vão ser pessoais, os relatórios de acompanhamento, que são fundamentais, ou seja, o que eu considero, né, bom, o que eu considero crítico, posso cruzar dados com o ITM, por exemplo, para medir a qualidade de um projeto. Controle de custos, que tipo de custo eu vou gerenciar e de que forma. Temos custo por hora, temos custo que não são por hora, temos receitas por hora, temos receitas a nível global, ou seja, como nós vamos gerenciar a parte financeira do projeto? Que tipo de gestão financeira nós precisamos, né? E a partir dali a gente faz uma configuração, controle das receitas, que é o que eu falei para vocês, configuração dos clientes, a comunicação, importante também estandarizar as templates de e-mail, o ITM permite isso também, que seja personalizado a comunicação, o timing da comunicação também, o que eu quero ou não que se envie automaticamente no sistema, de que forma eu quero que se envie, e o conteúdo da mensagem, é tudo completamente customizável. Nós oferecemos no ITM umas templates padrão, já vem mais
realmente é um erro não mexer ali, tá? Então é importante mexer, dizer, olha, eu quero que a comunicação, quando uma tarefa seja concluída, se envie da seguinte forma, sim, assim, assim, assim. Nós vamos ajudando o líder, no caso, a configurar o sistema da forma que ele realmente precisa. Vai ajudar e vai facilitar muito a implementação do sistema e do escritório de projetos. Configuração pessoal de acordo ao uso, que é o que eu indiquei para vocês, questão, que tipo de riscos nós temos, quais são os processos que nós temos, qual é o ciclo de vida do projeto, os ativos, workflow, e basicamente é isso, pessoal. Temos aqui a parte de balanceamento estratégico, mas acho que não vamos ter muito tempo para tocar nessa questão hoje. Tá? A parte de balanceamento estratégico, ela realmente merece um webinar à parte. O NITM é muito completo, é onde eu vou priorizar os meus projetos mais interessantes, os que são menos interessantes. E se vocês quiserem, nós damos também um manual de configuração e carga inicial, um trial gratuito para vocês testarem o sistema. Para quem quiser só indicar para a gente, olha, Júnior, eu preciso da template de gerenciamento de projetos. A gente vai e injeta essa template no sistema de vocês para vocês implantarem, para ajudar vocês na implantação, né? E o apoio, claro, aqui com os bonequinhos da nossa equipe de suporte, que vai ajudar vocês aí, vai estar o tempo todo com vocês para ajudar na implementação. Ou seja, vamos passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, e se vocês precisarem de ajuda também, nós estamos à disposição de vocês para a questão da consultoria no serviço de implementação e suporte também. Ou seja, sozinho ou com ajuda. A questão da bicicleta elétrica, que no caso seria um software de gerenciamento de projetos, né? E aqui eu tenho duas opções. Eu posso montar nela, comprar uma bicicleta dessa aí sozinho, ou se eu tiver força de vontade como fazê-lo, ou contratar um personal trainer, se eu não tiver nem o tempo, nem a formação, nem o treinamento para fazê-lo, contrata um personal trainer e realmente as coisas vão ser muito mais fáceis. Bom, conclusões. Decide e define o que vocês vão centralizar. Adote um modelo organizacional padrão. Embarque em processo simples primeiro. Consiga o apoio da sua diretoria e ofereça treinamento, convença e agregue valor. Ou seja, todo mundo precisa saber o que realmente precisam num sistema de gerenciamento de projetos ou no escritório de gestão de projetos, né? Aproveite o ITM Platform para impulsar todo o anterior e se precisarem de ajuda, nós estamos aqui para ajudar vocês nesse processo. Com a template Kanban também, para quem quiser. Bom, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e no próximo webinar nós falamos já sobre a questão do planejamento estratégico. Muito obrigado a todos e até a próxima.